Bom, pessoal, então a gente falou um pouquinho aí sobre a coleta de líquidos, então a gente vai continuar agora fazendo a coleta do trato respiratório inferior e superior. Então vamos começar pelo superior, tá? E quais tipos de amostras que são utilizados no trato superior? Utiliza secreção de orofaringe, nasofaringe nasal, punção de seios maxilares e tonsilas, tá? Então geralmente se pede esse tipo de coleta para você identificar infecções bacterianas e até virais, tá? E no caso aí do Covid, tá bom? Aqui mostrando a figurinha para ver onde estão as estruturas de naso e orofaringe, então tá bem perto aqui, né? Que é toda a estrutura da faringe, então o naso, a coleta vai ser pelo nariz e a orofaringe aqui pela boca, tá bom? Também pelas punções de seios maxilares, que fica aqui nas bochechas do paciente, e também pode ser feito coleta pelas tonsilas. Quais são os tipos de materiais para coleta que são utilizados para esses tipos de secreções? Então, você tem que utilizar o suave de Rayon. Eles são os melhores porque eles são mais flexíveis, tá? Então, permite ter mais flexibilidade durante a coleta da amostra. E ele também é bom porque ele não quebra, tá? Ele é bem mais resistente, porque tem uns tipos de suave que a haste dele é de madeira, então esse não é o ideal, porque quando você coloca o suave, ele pode quebrar, tá? Essas hastes de madeira. Então, o ideal é usar esses de Rayon. Também nesse material para coleta vem tubo de transporte main e tubo de transporte Stuart. Esse main é um tipo de meio ali, é como se fosse um PBS que tem ali sais, né? E minerais para manter ali melhor a amostra íntegra, então ela é muito utilizada para a coleta de amostras de vírus e também principalmente para o Covid. Ele é muito mais funcional, né? Mantém muito mais a amostra íntegra, porque no caso do Covid, quando você faz a coleta e coloca no tubo com esse meio, você tem que ter, você vai extrair o RNA e vai fazer análise de expressão gênica para ver se tem um Covid. Então, por isso que é bom utilizar esse meio, porque deixa a amostra mais íntegra. Já o transporte Stuart, ele é muito utilizado para, no caso de suspeita de bactérias, tá bom? Da mesma maneira também, ele tem um meio com sais, minerais, que mantém também as bactérias íntegras para a coleta, tá bom? E como que se faz o preparo da coleta? O preparo da coleta da orofaringe e nasofaringe, elas são bem parecidas, né? A oro e naso, tá? A única diferença é a região que você vai coletar, né? Então, você tem que introduzir esse suave Rayon nessa cavidade, no caso aqui da orofaringe, vai ser pela boca, né? Então, pela boca, e aí, geralmente, quando você introduzir pela boca, você vai direcionar, deixando a cabeça do paciente inclinada para trás. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês simulando isso, né? Deixa a cabeça do paciente voltada para trás, né? É importante utilizar um abaixador de língua, porque senão, porque na hora que você colocar o suave, você pode encostar o suave na língua. Então tem que usar um abaixador de língua. Vai introduzir o suave sobre as tonsilas e faringe posterior, que aí você vai encontrar a região da orofaringe, principalmente nessa área permeada. Se for um lugar que tem muito pus ou placa, principalmente quando é bactéria, é bom coletar onde tem esse pus e placas, porque ali está cheio de quantidade de bactéria, tá bom? Tem que evitar tocar na língua e nas bochechas, senão você contamina a amostra, tá bom? E colocar o suave no meio de transporte Stuart, se no caso for para bactéria, ou meio Covid. E a angulação importante, né, de 30 a 45 graus, que é importante com relação à entrada desse suave aí no paciente, tá bom? Já a nasofaringe, da mesma maneira, se introduz também o suave na cavidade agora nasal, cerca aí de 5 centímetros, direcionando para cima, né, a direção dos olhos também com uma angulação de 30 a 45 graus em relação ao lábio superior ali. E aí, após a introdução, você também esfrega o suave com movimentos circulares delicados, tá? Pressionando contra a parede lateral do nariz, sempre em direção à orelha do paciente. Aí você remove também o suave do paciente e introduz ou no meio Stuart, se for bacteriano, ou meio no caso do Covid, tá bom? Não esquecer de identificar, né, todas essas amostras, e o que é importante também com relação ao Covid, que é necessário agora 3 amostras, ou seja, você vai colher 3 suaves. Então, o que a Anvisa está solicitando é que você tem que colher 3 suaves de Rayon. Você vai coletar a nasofaringe direita e a nasofaringe esquerda. Você vai fazer 2 coletas de nasofaringe no Covid, tá? Uma do lado direito
outra do lado esquerdo. E uma orofaringe, tá? E aí, os 3 coloca no meio main. Então, você vai ter 3 tubinhos de meio main, cada um com um suave dentro, sendo 2 coletas nasofaringe e uma coleta orofaringe, tá? Depois disso, essas amostras você tem que refrigerar, porque você faz coleta em um lugar que, né, não tem um laboratório. Refrigera 4 a 8 graus e encaminha, né, numa caixa térmica, tudo bonitinho, né, com gelo, refrigerado. Encaminha para o laboratório, tá? Pelo menos até 24 horas após a coleta, e ela tem que ser estocada e preservada entre aí 4 a 8 graus mais ou menos por um período de até 72 horas, tá bom? Para você fazer o PCS, depois senão essa amostra não vai ser mais adequada, tá bom? Aqui mais para amostra nasal, a nasal também posso fazer para vírus e também para bactérias. No caso aqui, para o COVID, o nasal não é o suficiente, porque ele é muito superficial. Então, para você ter uma quantidade suficiente do COVID, você realmente tem que fazer a nasorofaringe, porque ele encosta mais no tecido, mais na mucosa. Então, ali tem uma grande quantidade de COVID. O nasal ele é muito superficial, tá bom? Mas, às vezes, o médico pede nasal para ver um tipo de vírus ou bactéria, tá bom? E aí, no caso nasal, você insere o suave pelo menos 1 centímetro dentro das narinas e faz movimentos rotatórios na mucosa nasal por 10 a 15 segundos e coloca no meio de transporte Stur se for bactéria ou meio main, no caso vírus, tá bom? Outro tipo também de punção é pelo seio maxilar, tá? Então aqui também o procedimento, no caso do seio maxilar, o que é diferente aqui é que ele é coletado pelo médico, tá bom? Então os outros, pessoal de técnico, né, biomédicos, enfermeiros, tem habilitação, ok. Agora o seio maxilar, não, ele é diferente. Geralmente a punção de seio maxilar, ela geralmente ela é pedida, né, esse tipo de amostra para ver algum tipo de tumor, tá? Para ver irrigação, para ver se tem alguma presença também de bactéria que infiltrou nesse seio maxilar, tá tendo dificuldade aí para o paciente de irrigação maxilar, tá bom? Mas geralmente esse tipo de procedimento aqui, ele é só realizado pelos médicos, tá bom? Então eles são muito utilizados em cirurgias, na hora que está fazendo a cirurgia, na hora que está retirando o tumor, aí o médico faz essa coleta de seio, desses seios maxilares, tá bom? E aqui demonstrando um desenhinho, mostrando de como que faz a coleta. Então tem que utilizar anestesia, então o médico faz anestesia, introduz uma agulha de punção calibrosa, tá? E realiza a punção abaixo dessa concha inferior, né? E aí, numa altura aí, em torno de 1 centímetro, também. Então é um procedimento médico, né? Não é uma coisa simples, é bem complexa, tá bom? E aí você transpõe a agulha em cima dessa região do seio maxilar e faz uma punção, tá bom? Aí aprofunda um pouquinho a agulha e retira um pouco do líquido que tá lá. E aí, geralmente, se o paciente tem algum processo tumoral, vem células tumorais nessa amostra. Então, na hora que você vai fazer a citologia, você vai encontrar presença de células tumorais, tá bom? Mas é só nesses casos mesmos que são pedidos. Se o paciente faz cirurgias, né, da órbita, ou cirurgias em seios maxilares, para poder ver se não infeccionou, né, pós-cirúrgico e tudo mais. E também para remover esses tumores, que você pode encontrar essas células tumorais nessa região, tá bom? Então essa abordagem aqui é muito mais médica, tá? Aqui as tonsilas, também outro tipo de região que você pode coletar. A tonsila é geralmente muito legal, porque você quer fazer coletas, né, na parte bacteriana, somente as faringoamidalites, né, você faz a coleta pela tonsila, né, porque as tonsinas aí, no caso palatinas, tá vendo? Era antigamente chamada de amígdalas, né? Então elas são estruturas formadas por uma massa de tecido linfóide localizada em ambos lados da garganta. Você pode coletar tanto pela tonsina palatina, né? Então somente quando o paciente tem a faringoamidalite aqui, né, se encontra bastante pus e placas, então você coleta aqui. Também tem a tonsila lingual e também a tonsila faríngea. E aí, pessoal, com relação às tonsilas, também da mesma maneira faz a coleta com o suave,
tá bom? Então, geralmente pede bastante tipo de coisa para tonsilas, principalmente em crianças, porque tem crianças que desenvolvem a tonsilite, né, que é a inflamação nas tonsilas palatinas, né, que geralmente ocorre porque tem uma infecção bacteriana ou viral, né, e as infecções bacterianas, então elas se acumulam em forma de pus sobre as tonsilas, e aí faz uma coleta. Ou se a criança ou um paciente tem durante o ano aí muitos quadros de faringoamidalite, né, então ele pode ter algum problema, né, o que será que está acontecendo? Então faz a coleta para poder investigar a presença dessa bactéria, tá bom? Tem alguns casos também de tonsilite viral, que pode ser também uma evolução de um resfriado, né? Não tem um tratamento específico, ela pode passar por dias, mas aí depende. Se o médico pedir, preparo da coleta por tonsilas para investigar quadro viral bacteriano, aí você faz a coleta, né? Coloca num tubinho com meio sturte para ver bactéria e outro no meio main para ver vírus, tá bom? Então é mais esse caso. De fato, pede bastante para pessoas que têm aí muitos quadros recorrentes de faringoamidalite durante um ano, né? Ou em situações em crianças, né? Que tem muitos quadros de faringoamidalite, né? De quadro bacteriano ou quadro viral, tá bom? E aqui o ideal também das tonsilas, né? Assim também como da orofaringe, tudo que é pela boca é evitar, né, se alimentar durante a coleta, tá bom? Porque senão na hora que você vai fazer a coleta pode vir quantidade de alimento, então é ideal a pessoa não se alimentar, tá bom? Se comer, então escova os dentes, dá um tempinho e depois faz a coleta, mas comer e já coletar não é legal porque vem resto de comida, tá bom? E da nasofaringe, o paciente, né, tem muita secreção, então o ideal é assoar um pouco o nariz para tirar um pouco da secreção e depois fazer a coleta, tá bom? Então, esses são procedimentos que são aí necessários para evitar interferência, tá bom? Aqui só mostrando com relação aos suaves, né? Então, encaminhar para o meio de transporte Sturt, se for bactéria, ou no caso, meio para Covid, como eu falei para vocês, esses frascos são estéreis, tá? E a temperatura ambiente é até 36 horas, tá vendo? E aqui só mostrando o meio Sturt, né? O meio de cultura utilizado para transporte de materiais aqui para bactéria e conserva micro-organismos, né? Como ramifilos, pneumococcus, salmonella, shigella, né? E possui uma coloração branca opalescente, tá? Diferente do meio main, que ele é um pouquinho mais avermelhadinho, tá bom? Mas de fato, é muito importante utilizar esses meios de transporte para manter a amostra íntegra, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês então um videozinho mostrando a coleta com relação à coleta aqui do Covid, que é bem legal e mostra a coleta tanto de orofaringe e nasofaringe. Então aqui mostrando, né, que ela está se paramentando, então lembra que a gente já teve essa aula de biossegurança, né, então tem que se paramentar, utilizar óculos, máscara, luvas, né, de procedimento, jalecos, de preferência ainda mais para o Covid, né, essas máscaras N95. O ideal sempre, gente, esse tipo de coleta é utilizar de fato esse tipo de máscara, né, até porque a gente não sabe que tipo de amostra, que tipo de infecção que o paciente tem, né. Mesmo sendo viral, né, não é só o Covid, tem vários tipos, então por isso que é importante se paramentar, tá bom? Aqui, então, sempre esclarecer para o paciente, né, os procedimentos que você vai realizar nele, deixando ele sempre confortável. E essa parte que eu falei para vocês, tá vendo? Deixar a cabeça inclinada do paciente, olhando com os olhos para cima. Então, essa é uma posição boa para você começar a fazer os procedimentos, né? Então, o rapaz ali está simulando, tá? E até diminui o risco de contaminação também, né? Porque ele não está olhando para você, de querer tossir e tudo mais, ele está olhando para cima, né? Aqui já preparando a amostra, né? Então os suaves, esses Rayron, né? Que são mais flexíveis. Já deixa tudo pronto, preparado. Ali vendo, tá vendo? Essas hastes de madeira que eles estão falando que não é para utilizar porque elas quebram, tá? O ideal mesmo, essas de Rayron, que elas são mais flexíveis. De madeira pode quebrar, tá? Aí ele mostrando como que é, tá vendo?
Então ele já vem ali no meio de coleta. Esses kits de coleta é legal porque ele já vem com o suave prontinho. Tá vendo que tem até essa parte vermelhinha? Então você já coloca no tubo, aqui só mostrando como você tem que pegar, tá vendo? Colocando a mão por cima do tubinho para você ter mais firmeza na mão e como que você tá fazendo a parte ali da nasofaringe. Tá vendo? A gente vai parar, então você vai introduzindo, 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 ó. Introduz, 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 dá um pouco de aflição, né, pro paciente. Por isso que é bom pedir também para ele assoar um pouco o nariz, porque ele sai muita secreção, né? Ele tá ali com muita secreção no nariz, então deixa ele limpar um pouco, tudo, aí você faz o procedimento e dessa maneira, ó, vai introduzindo até encostar. Quando você vê que encostou, aí você faz movimentos circulares, né, segurando o suave, fazendo uma rotação nele, né, movimentos circulares bem delicados, para você conseguir uma boa quantidade de amostra. E ali, de fato, tem muitas partículas de Covid, então tem que encostar. Se você pegar numa forma muito superficial, você não vai ter uma boa quantidade de amostra, você tem que repetir de novo, tá bom? Ó, tá vendo que ele roda, né? Então é bom rodar porque você está pegando bastante quantidade. Pegou, aí você puxa devagar para esse paciente. E aí introduz aí no meio MEM, tá vendo? Introduziu e enrosca, bonitinho, fecha bem veda, tá? E identifica aí o paciente. Aqui mostrando mais a parte de orofaringe, tá vendo? Então não pode encostar o suave na língua. Então você tem que colocar aqui, né? O baixador de língua, para a língua não subir para cima, porque ele é um reflexo, né? Ele é um músculo, né? Então o paciente vai subir para cima a língua, tá bom? Então tem que ter o abaixador de língua, tá? E sempre nessa região, tá vendo que ele vai mais lateral, né? Vai mais lateralzinho. Sempre fazendo um ângulo ali de 30 a 45 graus. Então, do mesmo jeito que você está fazendo ali no nariz, você vai fazer esse ângulo também, mas descendo, né? Um pouquinho para baixo. Aí ele tá mostrando ali, ó. Encostou, você consegue, é bom você colocar também um lugar bem luminoso e você encosta, tá vendo? Você consegue encostar lá no fundo. Então, você tá vendo ali que tem a região das tonsilas, né? Então, é bem ali, no meiozinho, você introduz o seu suave, tá bom? Encostou ali, aí você pode fazer movimentos circulares ou para cima e para baixo, tá? Ambos você vai conseguir uma boa quantidade de amostra e coloca lá no tubo com o meio MEM, tá bom? Coletou. É que esse daqui, gente, é um kit dos Estados Unidos, então você vê, não é igual do Brasil. Eles importaram agora para poder fazer esse tipo de procedimento, tá bom? Esse daqui é sensacional, porque ele já vem, tá vendo, com um plásticozinho, né? Ensina como abrir, como fechar, ele já vem pronto, rosqueia bonitinho. Quando começou aqui o processo de coleta aqui no Brasil, fazia aquele meio que nem eu mostrei para vocês naquela foto, né? Ele é um meio um pouquinho mais avermelhadinho, que você compra ele em comercial ou você prepara, né? O laboratório prepara, tudo meio estéreo, e coloca num tubo Falco ou num tubo estéreo e introduz, né? Essa haste, mas o ideal é você utilizar isso. Então agora eles já estão padronizando já com esses kits de coleta já, né? Já tem empresas aqui no Brasil fabricando e também eles importaram também da Coreia do Sul, importaram acho que também da China, esses tipos aqui de kit de coleta, porque ele é todo já preparadinho, só abriu, coletou, fecha, rosqueia, coloca no plastiquinho e fecha. E aí tá pronto já a amostra e manda pro laboratório, tá bom? Então esse aqui é o ideal, tá? Então voltando, aqui só para mostrar para vocês os principais agentes etiológicos que são utilizados para analisar o trato respiratório superior. Então você consegue identificar Streptococcus pyogenes, pneumoniae, Ramifilo, Staphylococcus aureus, Moracella catarrhalis, Enterobacterias e até o Covid aqui coloquei para vocês, tá? Aqui mais, eu não vou entrar muito em detalhes nisso, é só para vocês lembrarem que trato superior, depois que coletou aquilo e colocou no meio Stuart, no caso da bactéria, aquilo que tiver ali de amostra, né, junto com esse meio, você já pode pegar, porque ali as bactérias vão estar nesse meiozinho, você pode já pegar dessa amostra que está junto com o meio e começar a fazer o cultivo de bactérias em arga-sangue, arga-chocolate, aí vai depender qual que é o tipo de bactéria que vai ser analisada. Cada uma delas tem um tipo de meio de cultura diferente, né, que vocês já tiveram isso em microclínica.
E aí, a partir desse meio que vai estar lá as bactérias, você cultiva, né, nesses meios de cultura e deixa crescer a bactéria, né, até você ter uma boa quantidade de colônia e você fazer agora a bacterioscopia, fazer análise de catalase, se é catalase negativa, se é uma bactéria que é hemolítica, né, que é streptococo, e fazer todos os ensaios que é necessários, tanto os ensaios, né, de coloração, de morfologia e de catalase, e também até os ensaios bioquímicos também você consegue fazer, tá bom? Aqui mais do trato respiratório inferior, não vou entrar muito nisso, que a gente vai falar mais pra frente. Bom, aqui no trato respiratório inferior, tá? São vários tipos de amostras biológicas que podem ser analisadas, então o escarro, lavado brônquico alveolar e também o aspirado traqueal, tá? Hoje, na aula de hoje, a gente vai focar mais no escarro, tá bom? Esses outros tópicos aqui a gente vai falar na próxima aula, beleza? Bom, com relação ao escarro, né? O escarro, ele também é um tipo de exame muito solicitado, porque você consegue identificar principalmente aí no caso a tuberculose, tá bom? Geralmente tem que ser, o ideal é ser coletado aí de 5 a 10 ml, tá bom? De amostra. E de fato o médico acaba pedindo o paciente escarro porque ele quer diagnosticar se tem presença de tuberculose, tá bom? Que é na maioria dos casos, por isso que se pede exame de escarro. Você consegue também fazer a baciloscopia através desse escarro, então você consegue identificar a espécie da tuberculose, você consegue fazer teste rápido molecular para tuberculose, tudo pelo escarro, tá bom? Então, para eu conseguir fazer essas análises de baciloscopia e também de teste rápido e molecular para tuberculose, vai depender sempre da quantidade e da qualidade de amostra do escarro, tá? Para o resultado ser confiável, porque às vezes o paciente não consegue uma quantidade suficiente e isso é um problema muito grave pré-analítico do escarro. Falta de orientação para o paciente, né? Tem muito indivíduos da saúde, né? Técnicos da saúde e tudo mais, que tem nojo, né? Fica com nojo da amostra e não passa os procedimentos corretos para o paciente. É paciente que não coleta boa quantidade, não tem uma boa quantidade suficiente e aí você não vai conseguir de fato fazer a análise, tá bom? Uma boa amostra de escarro que provém da árvore brônquica, então esse paciente de fato tem muita secreção, então ele consegue sim ter uma boa quantidade, mas ele tem que escarrar mesmo, tá bom? Que é obtida após esforço de tosse e não a que se subtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais e nem tampouco contém somente saliva. Então realmente tem que puxar lá dentro do pulmão e jogar para fora. Não adianta pegar catarro da faringe, a secreção que a gente sai pelo nariz, que não vai ter quantidade suficiente para poder fazer análise para tuberculose, tá? E o espectro ideal da amostra ela é mais mucopurulenta, tá bom? E aqui mostrando quantas amostras, né, de escarro são necessárias aí para a realização do exame, tá bom? Então, antes disso, lembrar que tem que ser coletado aí em torno de 5 a 10 ml de escarro, tá bom? Isso já é a primeira coisa. E a segunda coisa é quantas amostras. Então, tem alguns tipos aí, né, de diferença. Então, por exemplo, para diagnóstico de casos novos e retratamentos. Então, se eu quero fazer uma análise de baciloscopia, que é só fazer pesquisa de bacilos álcool ácido resistentes, que é os BAR. Então, quem teve aula prática comigo de microimuna, a gente fez esse teste, né, de coloração, que são aquelas bactérias resistentes, né, que é as BAR, que é a Mycobacterium tuberculosis, né? Ou o TRMTB. Esse TRMTB é o teste rápido molecular para tuberculose, tá bom? Então, é necessário fazer esses dois testes aqui. A baciloscopia, o ideal são 2 amostras para você fazer o teste de tuberculose. Quando que você coleta, tá? Primeira amostra na primeira consulta ou na visita domiciliar, se caso vai coletar lá na casa do paciente, né? E a segunda amostra na manhã do dia seguinte à consulta ou visita domiciliar também, tá bom? O ideal, ele também pode coletar sozinho, tá? Mas tem que passar muito bem as orientações, tá bom? O bom mesmo, assim, para padronizar é ele fazer a primeira amostra na consulta,
tá? Ou no laboratório e no dia seguinte fazer na casa dele. Esse é o ideal, tá? O TRMTB, uma amostra só é suficiente, ou na primeira consulta, ou na visita domiciliar, se alguém for coletar dele, ou ele coletar sozinho, tá bom? Para acompanhamento de casos novos e retratamentos, baciloscopia, uma amostra mês de tratamento. Então, cada mês que ele está tratando ali, tomando medicação para tuberculose, uma vez por mês tem que fazer a análise de baciloscopia, tá vendo? No dia da consulta mensal de acompanhamento, em casa ou na unidade de saúde, tá bom? Bom, e aí no caso aqui, quais são, né? Vai ter uma requisição médica, né, para diagnosticar tuberculose. Então lembra que tuberculose é infecto contagioso, então quem vai coletar também tem que se paramentar, tá bom? Esse paciente também tem que ser isolado das pessoas que estão na casa dele também, tá bom? E tem que ali ter os dados pessoais do paciente e as informações para executar os exames, tá bom? Quais tipos de informações que é necessário? Diagnóstico. Se ele nunca tratou tuberculose, né? Então, se já tem suspeita de tuberculose, vai perguntar, você já teve tuberculose? Você chegou a tratar? Teve algum tipo de suspeita? Ou um diagnóstico, já tratou tuberculose? Né? Então, você tem dois tipos, ou nunca tratou, ou tratou. Controle de tratamento de tuberculose, citar o número de acompanhamento, tá bom? Citar, quer dizer, o mês de acompanhamento, tá bom? Então, você tem que ter essas informações quando você vai coletar a amostra do paciente. Você tem que perguntar para ele se ele tem suspeita, então tá querendo diagnosticar, então nunca tratou tuberculose. Se já teve o diagnóstico, né, e já tratou tuberculose, tem uma suspeita de, sei lá, esse tratamento não foi ideal e voltou novamente. Se é um paciente que está fazendo controle de tratamento, então tem que citar o mês de acompanhamento, tá bom? Tem que citar o mês. Então, que mês... Ai, pessoal, desculpa aqui que abriu. Citar o mês de acompanhamento, tá bom? Então, então se ele está fazendo um tratamento de 6 meses, então esse é o terceiro mês que está se coletando, tá? E ele está fazendo um tratamento. Citar se é a população mais vulnerável, sim ou não, tá bom? Aí que é mais um caso de lugares, né, mais precários, né, que realmente pode ser um perigo para a comunidade, porque o paciente tem ali contato com outras pessoas. E citar se é a primeira ou segunda amostra de escarro, né, no caso desse quadro aqui. Tem que colocar também a identificação se é a primeira amostra ou se é a segunda amostra. Então, são informações importantes que o laboratório precisa ter, tá? Antes de fazer a análise do escarro, tá bom? Quais são as orientações, então, para você coletar essa amostra, né? Então, lembrando que o acolhimento adequado ao paciente é fundamental, né? Então, tem que se dirigir pelo nome, também tem que não ter preconceito, se a pessoa fica, tem tuberculose, não quer chegar perto e tal, então você tem que ser profissional, tá bom? Passar os procedimentos corretos aí com relação ao procedimento do escarro, de maneira simples e objetiva, tá? Perguntar se ele realmente entendeu as orientações, então sempre ter essa percepção do lugar que você trabalha, a comunidade que você trabalha, tá? As coletas devem ser realizadas em locais abertos, tá? Isso é uma informação muito importante. Não é legal você coletar amostra em lugar fechado, que nem o pessoal está fazendo coleta do Covid, né, em lugar aberto, assim, né? Esse é o ideal. Realizado em locais abertos, principalmente em ar livre, tá? Onde o paciente, por exemplo, dispõe de privacidade, para não ter muitas pessoas ao lugar, tá bom? Se não houver um espaço adequado para coletar o escarro, ou na área externa do serviço de saúde, né, enfim, a coleta pode ser realizada dentro da unidade, tá? Desde que o ambiente possua aí boas condições de biossegurança, ou seja, tem que ter boa ventilação, tem que ter fluxo de ar corretamente direcionado, tá? Que aí no caso vai ter que ter uso de exaustores, ventiladores, entre outros, tá bom? Mas geralmente nesses postos de saúde não tem lugar que não tem essas estruturas, então você tem que coletar fora, tá bom? Para coletar dentro, para manter a biossegurança, tem que ter essas informações, tá? Para a coleta de escarro, é importante utilizar esse pote descartável de plástico transparente, tá vendo? Com capacidade aí de torno de 35 a 50 ml, uma altura mínima de 40 milímetros, de boca larga e com tampa rosqueável,
de 50 milímetros de diâmetro. Então aqui a boca do pote, ele é transparente em capacidade de 35 a 50 ml, tá? Tem que identificar, tá bom? Tem que manipular o pote, bonitinho, lavar as mãos, tá bom? Antes de você pegar no pote e tudo mais. Identificar sempre o pote com uma etiqueta com o nome do paciente e a data da coleta, tá? E é importante também fixar sempre a etiqueta aí, ó, tá vendo? Na parte externa do pote, tá? Para não comprometer a graduação do volume, porque quando receber esse escala, o laboratório tem que ver se o volume está correto, porque ele é graduado, tá? Não pode estar em cima dessa graduação e também não pode ter ali nenhum tipo de risco, tá? Uma falta de identificação do paciente, tá bom? Então não pode colocar essa etiqueta nem na escala de volume, nem sobre a tampa do pote, tá bom? Tem que ter a identificação devido ao risco de troca de amostra, não esqueçam disso, tá? Geralmente a marca aí de 10 ml ela deve ser reforçada com uma caneta de retroprojetor, então você antes de você dar para ele, marca lá com a caneta retroprojetor 10 ml para ele poder alcançar, né, até ali essa quantidade para facilitar a visualização pelo paciente. E é importante aí, ó, atenção, a espuma não deve ser valorizada com volume de escarro espectral, porque às vezes quando ele escarra sai um pouco de espuma. E essa espuma depois, com o tempo, na hora que vai passando o tempo, ela vai sumindo. Aí a quantidade abaixa. Você olha assim, nossa, é bastante amostra. E não é, é um monte de espuma com pouca amostra. Aí já era, não tem como fazer a análise, tá? Orientações para coleta que é extremamente importante. Então, quando você, antes de iniciar essas orientações para o paciente, então você tem que certificar que o paciente tem acesso à água para ingestão durante a coleta se necessário. Então é bom tomar um pouquinho de água, tudo, para hidratar. Que o pote de escarro que você está entregando para ele está fechado, está identificado, tá? Com o mecanismo de rosqueamento e desrosqueamento, tá? Tem que estar tudo correto, tá bom? Entregar para ele papel toalha ou guardanapo para ele poder higienizar, tá bom? Depois que ele escarrar, para ele se limpar, tá bom? E lembrar que dentro da unidade de saúde, gente, quando um posto, um laboratório, enfim, que você for coletar, todo o período de atendimento desses pacientes, às vezes pode passar por sintomático, né? Então, como é que eu vou saber se o paciente tem ou não tem a doença? Utilizar a máscara N95, tá vendo? Então, a N95 também utiliza para pacientes também com tuberculose, tá bom? Tem que pedir para o paciente lavar as mãos, higienizar a cavidade oral com água, não pode utilizar creme dental ou soluções antissépticas para gargarejo, não pode utilizar, tá? Então tem que explicar isso para ele. Se o paciente usa prótese dentária, o ideal é retirar. Então ele retira a prótese dentária, faz a higienização da cavidade oral e depois faz o escarro, tá bom? É importante também orientar que ele faça inspiração, então inspirar profundamente, reter o ar por alguns instantes ou segundos, tá vendo? E expirar. Repetir esse procedimento 3 vezes, porque isso melhora para expectorar com mais facilidade. Aí ele tosse e escarra, tá bom? E depois, imediatamente, logo pós, depois que ele teve essa tosse produtiva e começou a vir esse escarro, né, para começar a expectorar, o paciente, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o pote, tá vendo? Abre o pote e coloca o escarro ali dentro, sem encostar o lábio no pote, tá vendo? Então você tem que escarrar, tem que ensinar isso para ele. Ele não pode escarrar encostando na boca do pote, tem que ter uma distância, tá bom? Ele não pode encostar no pote, ele não pode tocar o dedo dentro do pote aqui, tá vendo? Na parte interna, nem encostar aqui, tá vendo? Porque senão vai ter contaminação da amostra. Aí vai vir, além de tuberculose, outras bactérias, seja lá o que for, né? Então não pode. E é comum, o paciente vai lá, abre, coloca aqui como reflexo, coloca o dedo dentro e encosta a boca. Então você tem que explicar mesmo. É legal, tem alguns postos de saúde que são legais, que eles até colocam um manualzinho e lê passo a passo com o paciente, entendeu? Para poder mostrar para ele, que nem esses desenhos aqui ilustrativos. Que nesses desenhos aqui ilustrativos, né? Que o pessoal de postos e tudo mais utiliza, né? Para poder contribuir que o paciente consiga fazer aí uma boa coleta, tá bom? Depois que ele coletou aqui, ele vai fechar com a tampa, né? Cuidado para essa tampa também não cair no chão, tudo mais. Rosqueia, tá? E entrega aí pro pessoal aí do posto ou do laboratório, tá bom?
E aí, no caso aqui, tem que repetir esse procedimento quantas vezes for necessário, tá? Até que o volume de em torno aí de 10 ml seja atingido, tá bom? Isso que é necessário, que às vezes vem o primeiro, mas ainda falta. Ele tem que ficar ali inspirando, expirando, expectorar e escarrar, até dar em torno de 10 ml, tá? Se não for possível esse volume, então o que você tem que fazer? Sempre lá junto com o paciente, estimular a ele a repetir os procedimentos para expectoração, tá bom? Para ele conseguir atingir esse volume, porque senão não vai conseguir fazer a análise, tá? Aqui mais com relação às orientações para a coleta da segunda amostra, porque ele pode fazer isso de forma domiciliar, né? Ou seja, ele pode fazer isso na casa dele, tá bom? Então, da mesma maneira também de 5 a 10 ml, você entrega para o paciente o pote para ele levar para casa e um saco plástico transparente, tá bom? Que esse plástico aí é onde o pote vai ser devolvido no dia seguinte, tem que colocar lá dentro. Então, você também tem que orientar o paciente a ingerir maior volume de possível de água durante a noite, porque isso melhora um pouco a hidratação e vai fazer a expectoração com mais facilidade no dia da coleta. Pode ingerir água durante o período de jejum, não tem problema, tá bom? É importante que não tenha na amostra dos alimentares, então por isso que ele tem que fazer de manhã, tá vendo? Então toma bastante água à noite, tá? Pode tomar água, acorda de manhã e já faz a expectoração, tá? O ideal é não tomar café da manhã e expectorar, porque vai vir resíduo alimentar, tá bom? Então é importante então que não haja na amostra resíduo alimentar, não tenha medicamentos ou substâncias químicas, porque pode prejudicar a qualidade da amostra, tá bom? Então, até coloquei para vocês aqui quais são as recomendações para se respeitar. Então, tem que coletar o escarro em jejum para evitar resíduos alimentares. Os pacientes que estão sendo tratados da tuberculose, ingerir os medicamentos após a coleta de escarro, tá? Então, ele escarra e depois toma o remédio, tá? Higienizar as mãos com água e sabão antes, higienizar as mãos com água e sabão antes de manipular o pote. Tem que higienizar a cavidade oral suavemente com uma escova umedecida com água, sem creme dental, não pode usar creme dental, soluções antissépticas. Retirar as porosidades, igualzinho ele fez no laboratório, tá bom? Terminou isso, ele coloca o potinho no saco plástico transparente, fecha com um nó, tá bom? Aí ele transporta o pote nesse saco plástico até o posto de saúde, o posto de coleta ou um laboratório. Tem que proteger da luz solar, tá? E o ideal é ir em 2 horas do momento da coleta. Então, coletou, tem até 2 horas para pegar um laboratório, tá? Se não tiver possibilidade de levar o material até 2 horas, o que o paciente pode fazer é deixar na geladeira até a entrega na unidade de saúde, na entrega no posto de saúde ou laboratório, mas tem que ser no mesmo dia da coleta. Ah, pode deixar na geladeira que nem exame de fezes, pegar no dia seguinte? Não, tá? Tem que deixar na geladeira e no mesmo dia da coleta. Não conseguir entregar 2 horas depois, entrega até o fim da tarde, tá bom? E ali no caso, quando chegar no posto de saúde ou no laboratório, você coloca na geladeira de 2 a 8 graus, tá? Para material biológico. E depois pode seguir aí para o laboratório. O ideal é analisar o quanto antes, tá bom? Num prazo máximo aí de 24 a 48 horas, tá bom, tá? Esse é o ideal. Quanto antes é melhor, tá? Beleza, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso. E depois na próxima aula a gente continua com a parte dos líquidos, tá bom? Um abraço.